You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, to warm the lonely night. Let me love. Cara, essa é uma noite muito especial para nós como igreja, os familiares e para esses casais, com certeza. Nós como igreja acreditamos demais no casamento, acreditamos no amor, acreditamos na família. E por isso, de alguma forma, nós pensamos que proporcionar, ajudar, facilitar para que pessoas possam se unir e de alguma forma fazer isso diante de Deus é o papel que compete a nós como igreja. Porque nós não estamos aqui para fazermos reuniões religiosas. Nós estamos aqui para transformar o mundo. E nós transformamos o mundo dessa forma. Famílias estão sendo transformadas aqui. E aquilo que vocês estão fazendo hoje aqui, por mais que pareça ser de alguma forma teatro, não é teatro. É espiritual, é profundo, é poderoso e tem poder para transformar toda a história de vocês. A Bíblia diz que casamento é um milagre. Portanto, deixará o homem casa de pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Dois se transformando em um, isso é casamento. E é exatamente isso que nós estamos contemplando aqui nessa noite. Então, seja muito bem-vindo aqui. E celebre junto com a gente esse momento tão importante, tão especial. Quero te convidar mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar seus olhos para que nós possamos orar. Deus, nós somos tão gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado em meio às trevas. E a Tua luz tem iluminado o nosso entendimento, libertando-nos do engano, libertando-nos de uma vida ignorante. Obrigado por isso. Eu peço a Ti, ó Pai, que essa noite possa ser um marco na vida desses casais e que eles possam entender a profundidade daquilo que eles estão fazendo diante do Senhor. Que saiam daqui destinados a fazer uma família, a produzir uma família que reflita a Tua glória e que de alguma forma Te glorifique. Abençoa-nos, ó Pai, com entendimento, com revelação da Tua palavra nessa noite, para que possamos ser instruídos por meio dela e possamos juntos celebrar a união conjugal que está sendo formada aqui nessa noite. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém? Essa noite, de uma forma breve, eu quero falar com vocês todos e com os casais aqui a respeito de esperança. Até porque vocês estão vindo aqui hoje casar-se porque vocês têm esperança. Casamento, de certa forma, é uma manifestação de esperança. O desejo de um pai e uma mãe quererem ter um filho é um sinal de esperança, é uma expectativa de que alguma coisa pode dar boa, pode dar certo. E nós vivemos um contexto histórico, geracional, geográfico, aonde a esperança é artigo raro e muitas vezes é um artigo de luxo. As pessoas não têm mais esperança. As pessoas não têm mais esperança na vida. Eis o motivo pelo qual o suicídio é o segundo maior motivo de morte, perdendo apenas para a morte no trânsito e ganhando do homicídio. O suicídio, ele é essa manifestação desesperada de alguém que não tem esperança. Eu estava pesquisando e estudando um pouco sobre suicídio, e eu descobri algo que me chamou muita atenção, que a maioria dos casos de suicídio são ocasionados normalmente por frustrações amorosas. Com que faz com que as pessoas, ao lidar com essa frustração e com essa decepção tão profunda,
chegando ao fundo do poço de não acreditar que elas podem encontrar alguém que as faça feliz, enfim, que viva um casamento legal. Ou seja, perdeu-se a esperança. Não só isso, nós vivemos dentro de um contexto geracional onde as pessoas não têm esperança acerca da sua profissão. São meros sobreviventes profissionais. As pessoas não têm esperança acerca da família. Não têm esperança acerca da igreja, não têm esperança acerca da nação. Aliás, nós vivemos um momento político de desespero total. E o casamento não é diferente. O casamento, numa década, o número de divórcio cresceu 160%. Hoje, equiparando o número de pessoas que se casam e que se divorciam, 51% se divorciam. Mais da metade das pessoas que se casam se divorciam. E eu tenho plena convicção que grande parte de nós que estamos aqui vieram de um contexto familiar, por exemplo, onde houve divórcio. E junto com o divórcio não houve apenas uma separação matrimonial, mas houve também o desespero de uma criança olhando para um casal que dizia se amar, que dizia se importar um com o outro, que dizia ficar do lado um do outro para o resto da sua vida, e de repente estão disputando, brigando, lutando entre si, se gladiando entre si, em nome de uma herança, ou em nome da divisão dos bens um para o outro. Diante desse quadro todo, cá estamos eu e você, que de alguma forma carecemos e necessitamos de esperança. Sabe por quê? A qualidade e a intensidade da sua vida está diretamente condicionada ao teu nível de esperança. Se você tem pouca esperança, você é um grande candidato a ter uma vida medíocre. Se você não tem nenhuma esperança, você é um grande candidato a ter uma vida miserável. E se você tem muita esperança, você é um candidato para ter uma vida extraordinária. Mas quando a Bíblia fala sobre esperança, ela nos dá um tom ainda mais profundo do que apenas querer ter uma vida bacana e legal, com uma vida profissional estável, com uma vida financeira legal e um casamento feliz. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o seguinte, palavras do próprio apóstolo Paulo, ele diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Você entendeu o que o Paulo disse aqui? Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O que Paulo está dizendo é que sim, existe esperança em Cristo para essa vida. Sim, Cristo pode te abençoar nessa vida. Sim, Ele pode ter um casamento feliz, uma família muito extraordinária, uma vida profissional super bem sucedida. Sim, Cristo pode fazer isso. Mas o que Paulo está dizendo é que limitar Cristo aos aspectos dessa vida é condicionar a Ele uma miserabilidade de recursos. O que Deus pode fazer na sua vida não se esgota nessa vida. O que Deus pode fazer por você não acaba aqui. O que Paulo está dizendo é, se você tem esperança em Cristo, ok, bacana, já é um bom começo. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Porque aqueles que têm esperança para essa vida são dignos de compaixão, comparado àqueles que têm esperança da vida eterna. Porque aqueles que têm esperança da vida eterna vivem de uma forma completamente diferente. E quando nós falamos sobre Bíblia, sobre vida, a Bíblia ela usa 3 nomes para definir vida. O primeiro nome é bios, uma palavra grega que dá origem ao estudo de biologia, ou seja, o estudo da vida, bio, que é a nossa carne, que é a vida terrena que nós temos, aprisionada ao cronos, aprisionada ao tempo. Isso é a bios. Um segundo aspecto que a Bíblia diz acerca da vida
é usando uma palavra grega que dá um nome para nós de psico, ou seja, a alma, a vida da alma. Então você pode ter uma vida bios e ainda assim ser uma pessoa desalmada. Jesus mesmo diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter todas as riquezas do mundo, mas não olhar para um filho com compaixão? O que adianta ter todas as posses, viajar para todos os lugares do mundo, mas não olhar para a tua esposa com os olhos brilhando? Não adianta. Você se tornou um ser desalmado. Mas Jesus, ele veio fazer uma obra muito maior do que a obra na alma. Ele veio nos oferecer um terceiro tipo de vida que a Bíblia define, uma palavra grega usada para isso, que é a zoe, que é a vida espiritual, que é a vida com Deus, que é muito mais profunda do que a bios e que é muito mais profunda do que a psique. É a zoe. E quando eu olho para isso, eu percebo que nós vivemos numa geração e num momento histórico onde muitas pessoas se restringem a viver uma vida bios, são meros sobreviventes, comparados em alguns momentos como animais que sobrevivem e vivem desalmados. A depravação sexual dos nossos dias é comprovação tácita de uma geração que vive apenas a vida da carne, que perdeu a alma, que, por exemplo, não entende que o sexo é muito mais do que a troca de energias e de química entre um macho e uma fêmea, mas tem alma envolvida ali. Mas você pode também viver uma vida não só bio, você pode viver uma vida com psique, com alma. Ou seja, sorrir, ter paz, ter alegria. Mas Jesus tem muito mais do que meramente uma sobrevivência ou uma vida. Jesus tem vida abundante para dar àqueles que o buscam. Palavras do próprio Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida. Ok? Psique e vida em abundância, zoe. Uma vida melhor do que a própria vida. Uma vida que não está aprisionada à vida dessa carne, mas que está liberta para toda a eternidade. Quando Paulo fala a respeito disso, se é somente para essa vida que temos esperança, dentre de todos os homens somos mais miseráveis, dignos de compaixão, ele está falando a respeito de 3 tipos de pessoas. Aqueles que não têm esperança, que estão esperando a morte chegar. Sobre aqueles que têm esperança. E sobre aqueles que têm esperança na vida eterna. Como diria o Falcão do Rapa, aquele que tem fé está em vantagem. Porque de fato, se você não tem esperança para essa vida, a tua vida vai ser miserável. Você precisa ter esperança para essa vida. Ei, escuta aqui, cara. Quantos aqui são solteiros? No nome de Jesus, você vai casar, você vai ter um marido, você vai ter uma esposa fantástica, você vai ter filhos incríveis, você vai ter uma família incrível que te faça feliz, te faça pleno. A solteirada fica empolgadíssima. Porque existe esperança, cara. Você não precisa terminar, talvez, como seu pai terminou. Você não precisa terminar como sua mãe terminou. Basta você se alimentar de esperança. Existem pessoas que vivem sem esperança. Pessoas marcadas por traumas. Pessoas marcadas por abusos, pessoas marcadas por estupro, por violência, por abandono, por rejeição. Nessa noite Deus quer renovar a tua esperança. A vida é melhor do que você pensa. Existem pessoas que vivem com esperança e por isso têm uma vida incrível. Mas existem pessoas como o apóstolo Paulo e como eu um dia descobri, que têm esperança na vida eterna. Essas pessoas, elas vivem de forma totalmente diferente.
Sabe por quê? Porque quando nós condicionamos a nossa esperança às coisas dessa vida, quando as coisas dessa vida não dão certo, adivinha o que acontece? Nós perdemos a esperança. O apóstolo Paulo, ele diz algo um tanto quanto enigmático, mas ao mesmo tempo revelador. Ele diz o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Cara, isso é fantástico. O segredo de viver bem em todo o tempo. Se eu tenho dinheiro, eu estou bem. Se eu não tenho, eu estou bem. Se minha esposa não fez carinho, eu estou bem. Se ela fez carinho, eu também estou bem. Se o Corinthians foi campeão, eu estou bem. Se ele não foi, coisa que é difícil, eu também estou bem. Eu estou bem em todo e qualquer momento, porque a minha felicidade, a minha alegria não está condicionada às coisas dessa vida. Eu tenho esperança na eternidade. E isso é extremamente profundo e poderoso, sabe por quê? Olha só o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala a respeito do próprio Jesus. Quando o escritor de Hebreus diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora presta atenção nessas palavras, que elas são de grande valia. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Escuta aqui. Qual foi o combustível? Qual foi o combustível que permitiu com que Jesus encarasse a cruz? Qual que foi o combustível que fez com que Noé encarasse toda a geração perversa dele? Qual que foi o combustível que fez Paulo viver de maneira completamente diferente do contexto dele? E viver sob a ameaça de morte diária? Qual foi o combustível que fez Pedro viver uma vida de tal forma que levou ele a um martírio? O que levou ele a fazer tal loucura? Não foi insanidade, não foi lavagem cerebral. Sabe o que foi? Esperança na vida eterna. Só quem tem esperança na vida eterna perdoa. E que não perdoa tem uma vida miserável. Só quem tem esperança na vida eterna aprende e sabe a perder. E só quem sabe perder tem uma vida extraordinária. Só quem tem esperança na vida eterna é generoso. E só quem é generoso tem uma vida extraordinária. Só quem tem esperança na vida eterna. Quem tem esperança na vida eterna está preparado para enfrentar qualquer luta, problema, angústia, dor, sofrimento, desafios que a vida lança. E sabe por que muito casamento termina? Que no nome de Jesus vocês não vão ser assim? Porque eles não colocam esperança na vida eterna. Hoje, mais do que colocar esperança um no outro, coloque a esperança naquilo que é eterno. E quando nós colocamos a esperança naquilo que é eterno, nós estamos prontos para enfrentar qualquer desafio. Tem uma história que conta que o marido chegou de um culto muito feliz, ele estava empolgado e tal, e ele chegou em casa todo feliz, pegou a esposa no colo, ficou rodopiando com ela e dizendo palavras de amor a ela. E a esposa olhou para o marido, tipo, toda apaixonada, tipo, meu marido é incrível. E ela olhou para ele e perguntou a ele: amor, o que o pastor pregou hoje no culto sobre amar a sua esposa, sobre cuidar bem da sua esposa? O marido olha para ela e responde: não, ele me ensinou, o pastor me ensinou a carregar a cruz com alegria. Piada à parte, sabe, quando nós temos esperança na vida eterna, nós aprendemos o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E isso faz toda a diferença. Isso muda a vida. Isso muda teus dias.
Isso muda o teu relacionamento, isso muda a tua família. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você está com a tua Bíblia aí, pode abrir lá junto comigo. Gálatas 6, 7. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, preste atenção nessas palavras: não se deixem enganar. Deixa eu falar novamente. Não se deixem enganar. O quê? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ei, geração inconsequente, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. De Deus não se zomba. E se nós não colhemos nessa vida, nós colheremos na eternidade. Porque de Deus não se zomba, não se deixe enganar. Amém? Paulo continua dizendo: quem semeia para a sua carne, ou seja, quem vive com foco nessa vida, quem vive condicionado a essa vida, tipo comer, beber, vestir, quem vive como se essa vida fosse tudo, quem vive como se essa carne fosse tudo, esse está semeando para a sua destruição. Preste atenção. Um dia, tudo aquilo que nós tocamos e tudo aquilo que vemos vai passar. Porque tudo aquilo que vemos é transitório e passageiro, é efêmero, é superficial. E tudo aquilo que nós semeamos para essa vida, nós colheremos dessa vida destruição. Você que faz essa vida como motivo da sua esperança, dessa vida você colherá destruição. Mas Paulo diz algo que você precisa guardar no teu coração e na tua mente. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Presta atenção. Quem semeia para a carne, da carne colhe destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Já vamos voltar aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Colheremos se não desanimarmos. Pode repetir comigo? Eu vou colher se eu não desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo diz 3 coisas aqui incríveis, e que tem tudo a ver com o casamento. Ele diz que aquele que semeia para a carne, da carne colhe destruição, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. O que isso quer dizer? Que nós devemos viver uma vida para Deus e não para a carne. Sendo mais claro e específico, não ame a tua esposa porque ela é boazinha. Ame a tua esposa em obediência a Deus. Não faça carinho no teu marido porque ele é legal. Faça para Deus. Não vá no seu trabalho porque você recebe um salário no final do mês. Faça aquilo para Deus. Viva a tua vida para Deus. Ame a tua esposa para Deus. Ame o seu marido para Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que muitos casais casaram-se de maneira equivocada e vivem um para o outro. E vivendo um para o outro, o que eles escolhem? Destruição. Porque teu marido vai falhar com você. Na verdade, se você acha que não falhou, ele já falhou e você não sabe. A tua esposa vai falhar com você, o teu patrão vai falhar com você, o teu pastor vai falhar com você, a tua igreja vai falhar com você. Você não deve fazer absolutamente nada para alguém, você precisa fazer para Deus. E sabe, Deus me ensinou isso no meu casamento a ferro e fogo.
Esse ano eu comemoro 9 anos de casamento com a minha esposa. Nós vivemos 4 anos do casamento, vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa. A minha esposa não era convertida, e eu fui descobrir depois do casamento, porque ela era uma crente religiosa, hipócrita, aquelas que dizia, meu batismo infantil me salvou. Mas era uma mentira, não passava de uma religiosa. Eu entrei dentro do casamento, de repente todos os traumas, dores da minha esposa vieram à tona, se demonstrou uma mulher extremamente depressiva, e depois eu fui descobrir que ela tinha bipolaridade. Enfim, você imagina o caos na minha casa. Uma menina de 19 anos, com bipolaridade, com depressão, não convertida, com um filho que ganhou no primeiro ano de casamento e tendo que trabalhar para sustentar a casa, porque você que acha que salário de pastor é bom, você não sabe de nada. E tudo isso dentro do casamento. A minha tentação, sabe qual era? Era abandonar o casamento. Como eu acredito que muita gente está tentada a fazer isso hoje, nessa noite, aliás. Porque você olha para isso e fala, nossa, como eu vou fazer carinho numa mulher que eu quero matar? Mas sabe o que Deus me ensinou? Que eu não deveria amar minha esposa, porque ela é uma esposa incrível. Eu deveria amar minha esposa como Cristo amou a igreja, se preciso morrer por ela, nem que ela que tenha que me matar. Porque não tem a ver com ela, é para o Espírito. Se você quer colher um tesouro incorruptível, não namore para o seu namorado, namore para Deus. Não trabalhe para o seu patrão, trabalhe para Deus. Não case para o seu marido, não case para a sua esposa, case para Deus. E aí então Paulo diz mais um segredo incrível, ele diz, olha, aquele que colhe para o Espírito, do Espírito, repete comigo, do Espírito, isso é muito importante, do Espírito colherá para a vida eterna. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se você plantou para o Espírito, adivinha, é de Deus que vai vir a recompensa. O que eu quero dizer é o seguinte, grande parte dos casais que eu atendo, e que eu converso, enfim, que eu tento ajudar esses casais, eles chegam na minha sala, ou chegam no momento para conversar comigo, e uma das primeiras e maiores afirmações que quase todos eles fazem, sabe qual é? Esse miserável não me faz feliz. Ele casou e disse para mim que eu seria a mulher mais feliz do mundo. Mas ele não me faz feliz. Ou ela não me faz feliz. E normalmente, quando eu tenho algum pouco de contato com esse casal, tenho alguma intimidade, sabe o que eu falo? Eu olho para eles e digo, ô miserável, tu não entendeu que teu marido, a única coisa que ele é capaz de fazer por você é desgraçar a tua vida? Felicidade não é algo que marido produz, felicidade é algo que Deus produz. Felicidade não é algo que esposa produz, felicidade é algo que Deus produz. Se você está esperando da tua esposa para ser feliz, você está esperando da fonte errada. Se você está esperando do seu marido para ser feliz, você está esperando da fonte errada. Quando você semeia para o Espírito, você vai colher de Deus. E sabe de uma coisa? Deus é surpreendente. Cá estou eu aqui para dizer isso. Eu falei para você que meus 4 primeiros anos de casamento foi um inferno, não é? No 4º ano de casamento, a minha esposa entregou a vida a Jesus. Eu, pastor, batizei a minha esposa. Ela se arrependeu dos seus pecados e queria ter uma vida com Deus. A minha esposa mudou radicalmente e hoje, sim, eu tenho uma família extraordinária. Que eu nunca sonhei que eu seria capaz de um dia viver, mesmo quando eu sonhava, quando solteiro, acerca do casamento. Sabe por quê? Isso não veio da minha esposa. De quem veio? De Deus. E isso se aplica a tudo na tua vida. Sabe, não espere do teu patrão promoção. Se você está servindo a Deus e está fazendo para Deus, é Deus que vai te recompensar e Ele vai te recompensar. Quer o teu patrão queira ou não, Deus vai fazer por você aquilo que você semeou. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba.
Olhe para quem está ao teu lado e diga: lembre-se, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar para o Espírito, do Espírito você colherá. E tudo aquilo que você plantar para a carne, da carne você colherá destruição. Essa noite, eu estou desafiando você e esses casais, os futuros casais aqui, a viverem de forma diferente. A viverem de forma diferente. É possível sim ter um casamento sem divórcio. É possível. É possível ter uma família plena e abundante, extraordinária. É possível. Mas você precisa mudar radicalmente a forma como você tem vivido. Você precisa colocar Deus no lugar que pertence a Ele, na sua casa e na sua vida. Não condicionar as tuas boas ações ao teu marido ou esposa, mas condicionar ao teu temor a Deus e amor a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: façamos o bem a todos, não nos cansemos de praticar o bem. Lembra dos 4 anos de casamento que eu falei lá atrás? Meu irmão, eu lembro que eu acordava de vez em quando, de manhã eu olhava para o lado, para minha esposa e falava: cara, ela não morreu. Mais um dia, eu pegava ela no colo, rodopiava, porque eu aprendi a carregar a cruz com alegria. Mas eu lembro que Deus falava comigo, por exemplo, para fazer um jantar romântico para ela, num dia que ela foi o maior pela-saco que existiu na face da terra. E eu ouvia Deus falando comigo: Felipe, faz um jantar para tua esposa. Eu falava: só se for para colocar veneno. Mas sabe, cara, eu aprendi a amar a minha esposa, cuidar da minha esposa, não por causa dela, mas por causa de Deus. Sabe por que tem tanta mãe, pai, abandonando filhos? Porque eles estão autocentrados em si mesmos. A gente precisa começar a viver para Deus. Se você quer ter uma esperança para a vida eterna, se você quer ter frutos que não se destruam com essa vida, você precisa viver um padrão de vida diferente. Viva para Deus. Semeie para o Espírito, e do Espírito você colherá para a vida eterna. Por fim, como se semeia para o Espírito? Façamos o bem a todos. Como se semeia para o Espírito? Fazendo bem a todos. Olha só, muito bem. Inclusive para a tua esposa. Faça o bem a todos. E não se canse de fazer isso. Não se canse de fazer carinho e cafuné no teu marido. Eu sei que tem uns maridos que são cavalo pra caramba. Você faz cafuné nele, a mão pesada. Eu sei que dá vontade de arrancar a cabeça dele, para nunca mais fazer cafuné. Mas não se canse de fazer o bem. Não se canse de amar a tua esposa. Não se canse de honrar o teu patrão, de honrar os teus estudos. De Deus não se zomba. Você pode pensar que ninguém está notando, ninguém está reparando, ninguém está te recompensando pelo que você está fazendo, mas saiba de uma coisa: Deus irá te recompensar plenamente. Nessa vida ou na eternidade você será plenamente recompensado. Não se canse de fazer o bem. Amém? Mas Paulo destaca uma coisa: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Família da fé é a igreja. Paulo está dizendo que vida cristã é vivida na igreja. Que não adianta você ser uma boa pessoa, você precisa aprender a viver em comunidade. Igreja não é um lugar de religião, igreja é lugar de família da fé. Fazer o bem a todos envolve também a você se envolver com a obra daquilo que Deus está fazendo nesses dias e nessa geração. Você precisa levar a sério a igreja. Seja ela qual for a sua igreja, você precisa levar a sério ela. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Ame-se uns aos outros.
sirvam uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, submetam-se às vossas autoridades. Eu poderia ficar falando aqui mais um monte de outros versículos, mas o que Paulo está dizendo é que semear para o Espírito não é apenas viver uma vida fora do contexto de igreja bacana, boa, fazendo bem a todos. Ser bonzinho não basta. Jesus está te chamando para fazer parte daquilo que Ele está construindo e fazendo desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Sabe, não se canse de fazer o bem. Pois aqui são apacentadores. Não se canse de fazer o bem. Você como apacentador, acredite no que eu estou falando, porque talvez você esteja enfrentando isso. Você vai passar por momentos de desânimo, mas não desanime. Não faça para o seu GP, não faça para a igreja, não faça para o pastor, não faça para o teu líder, faça para Deus. E Deus vai te honrar. Casais, faça o bem a todos. Sabe, aqui está estabelecendo famílias. Façam como Josué. A minha geração está servindo um monte de outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa é diferente. Na minha casa as coisas funcionam diferente. Porque nós estamos semeando para a eternidade. Eu não quero apenas ter uma vida extraordinária, eu quero ter uma eternidade extraordinária. Eu não quero apenas ter uma vida bacana, legal, com uma família bacana, mas chegar no final da vida e perceber que tudo que eu tive foi esgotado nessa vida. Não, eu quero chegar no céu, olhar para a face de Jesus e Ele falar para mim: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre muito você vai ser colocado. Eu quero chegar diante de Deus e eu vou chegar, você vai chegar e poder ser honrado, porque eu não vivi para os homens, ou para minha esposa, ou para alguém, mas eu vivi toda a minha vida semeando para o Espírito, e é dele que eu vou receber a plena recompensa. Amém? Eu quero orar por quem é casado. Fique em pé no seu lugar, você que é casado. Você que é solteiro, fica olhando. Estenda suas mãos como recebendo. Eu quero orar por você. Deus, não permita nos enganar. Não permita-nos, ó Pai. Não permita-nos viver na ignorância. Que não vivamos a vida conjugal para o marido, para a esposa, mas que vivamos a vida conjugal, como tudo na nossa vida, para a Tua glória. E amando a Ti, servindo a Ti, que sejamos recompensados pelo Senhor. Reeduca casais aqui nessa noite. Ensina eles a novamente como é viver um casamento. Para que no nome de Jesus eles não colham destruição para o casamento deles. Mas que talvez velhinhos possam olhar um para o outro e perceber o quanto eles foram abençoados por amarem a Ti, por servirem a Ti. Nos ensina a viver em meio a uma geração incrédula e perversa. Nos ensina a amar a nossa esposa. Nos ensina a amar os maridos. Nos ensina, Deus. Nos ensina a amar, não esperando algo em troca, mas porque nós já recebemos tudo de Ti. Faça isso na nossa vida, para que tenhamos frutos para colher para a vida eterna. No nome de Jesus. Amém. Amém.